Olá! Iniciaremos agora a nossa segunda aula do módulo de Hidráulica Básica. Na aula anterior falamos sobre grandezas físicas, propriedades físicas dos fluidos e tipos de escoamento de fluido. Na aula de hoje abordaremos os conceitos de pressão e vazão. O conceito físico define pressão como sendo uma força exercida em um determinado objeto dividido pela área de atuação da força, interpretada como o peso do fluido contido dentro do reservatório, e a área como sendo a área de contato que esse peso exerce no fundo do reservatório. Imaginemos a seguinte situação. Uma pessoa segura um objeto com um peso de 1 kg. A força que vai exercer a pressão é o objeto. A pressão vai ser exercida na mão dessa pessoa. Agora imagine se essa mesma pessoa segura o mesmo objeto, só que esse objeto seja suportado por uma agulha. Nessa situação, todo o peso de 1 kg do objeto vai ser concentrado em um único ponto na mão dessa pessoa. Analisando a fórmula, vamos entender que na segunda ocasião, a pressão exercida na mão da pessoa vai ser maior porque a área de contato é menor. Na primeira situação, temos então uma situação em que a pressão é relativamente baixa e no segundo, a pressão é relativamente alta. A lei de Pascal afirma que a pressão dentro de um recipiente fechado é transmitida sem variação para todos os pontos do fluido. Este mesmo princípio é que fundamenta o funcionamento das prensas hidráulicas. Para fixar esse conceito, vamos realizar um exercício. A figura representa uma prensa hidráulica. Determine o módulo da força F aplicado no êmbolo A para que o sistema esteja em equilíbrio. No exercício foi informado que a área da seção A é igual a 1 metro quadrado e a área da seção B igual a 0,25 metros quadrados. Foi mostrado também que existe um peso de 800 newtons no êmbolo B. Bom, para que o sistema esteja em equilíbrio, é necessário que a pressão A seja igual à pressão B. Sabemos que a fórmula da pressão é força sobre área. Dessa forma, podemos reescrever a igualdade entre as pressões como força A sobre área A igual força B sobre área B. O exercício pede para que encontremos a força exercida no êmbolo A necessária para que haja equilíbrio. Dessa forma, vamos isolar a força A na equação e substituir os valores. Ficaremos com força A é igual a 800 dividido por 0,25 vezes 1. Chegaremos ao resultado de 3.200 newtons, que é, portanto, a força necessária para que haja o equilíbrio. Como já sabemos, o conceito físico de pressão é força sobre área. Eu também já comentei que em um reservatório contendo água, a força pode ser entendida como o peso da água e a área como a superfície de contato do fundo do reservatório. Se relembrarmos do conceito de peso específico aprendido na aula anterior, veremos que o peso específico é o peso do fluido sobre o volume ocupado pelo fluido. Dessa forma, podemos determinar o peso como peso específico vezes o volume. Sabemos que o volume é área vezes altura. E temos os valores de área como sendo a mesma área da parte de baixo e a altura como a altura da coluna de água. Ao substituir o peso específico vezes área vezes altura na fórmula do conceito de pressão, obtemos que pressão é igual ao peso específico do fluido vezes área vezes altura dividido por área. Reescrevendo, temos que pressão é igual ao peso específico do fluido vezes altura da coluna de água. Quando trabalhamos com pressão e hidráulica, muitas das vezes o que interessa mesmo para a gente é saber a diferença de pressão entre dois pontos. O teorema de Stevin afirma que a diferença de pressão entre dois pontos contidos dentro de um reservatório sem escoamento é igual ao produto do peso específico do fluido
e a diferença de cota entre os dois pontos. Com base nesse teorema, podemos concluir que para saber a diferença de pressão entre dois pontos, não interessa a distância entre eles, e sim a cota que eles estão. Não interessa também o formato do reservatório, e sim que eles estejam no mesmo fluido. Nesse reservatório, por exemplo, podemos enxergar 3 pontos que estão localizados na mesma cota e imersos no mesmo fluido. O formato do reservatório em cada local dos pontos é irregular. Porém, por estarem imersos em um mesmo fluido e estarem na mesma cota, ambos têm a mesma pressão. Para fixar mais esse conceito, vamos realizar outro exercício. Calcule a pressão resultante no ponto D, que faz com que a coluna líquida de mercúrio no manômetro tenha um desnível de 0,35 metros. Adote o peso específico da água como 1.000 kg/força por metro cúbico e o peso específico do mercúrio como 13.600 kg/força por metro cúbico. Se observarmos, podemos concluir que o ponto B e o ponto C estão localizados na mesma cota e ambos no mesmo fluido. Podemos dizer então que a pressão no ponto C é igual à pressão no ponto B. A pressão que está sendo exercida no ponto C é a pressão no ponto D, que queremos descobrir, mais o peso específico da água, vezes a coluna X, de 0,25 metros. Já a pressão que está sendo exercida no ponto B é igual à pressão atmosférica mais o peso específico do mercúrio vezes a coluna Y, de 0,35 metros. Neste caso, a pressão atmosférica é zero. Ok, agora vamos falar de vazão. Vazão pode ser conceituada como um volume de um fluido que escoa em uma determinada seção em um intervalo de tempo. A vazão pode ser calculada como sendo a velocidade de escoamento do fluido vezes a área da seção em que esse fluido escoou, ou como o volume do fluido escoado dividido pelo tempo de escoamento. Ambos devem ser expressos em uma unidade de volume por tempo, como metro cúbico por hora ou litros por segundo. Tendo claro o conceito de vazão, vamos falar sobre a equação da continuidade. Em um determinado volume de controle, todo o volume de fluido que entra é igual ao volume que sai no mesmo intervalo de tempo. Dessa forma, podemos dizer que o volume que entra é igual ao volume que sai, no mesmo intervalo de tempo. Quando dividimos o volume por tempo, encontramos a vazão. Temos então no exemplo o volume 1 igual ao volume 2. Sabemos que a fórmula da vazão é igual volume sobre tempo e que o tempo para os dois casos é o mesmo. Logo, conseguimos determinar que a vazão 1 é igual à vazão 2. Ela pode ser reescrita como velocidade de escoamento 1 vezes a área da seção 1 igual velocidade de escoamento 2 vezes a área da seção 2. Realizaremos agora alguns exercícios sobre a equação da continuidade para a fixação do tema. Vamos isolar a incógnita que queremos saber, que é a pressão no ponto D. Admitindo a pressão atmosférica como zero, vamos reescrever a equação dessa forma. A pressão no ponto D é igual ao peso específico do mercúrio vezes a coluna Y menos o peso específico da água vezes a coluna X. Introduzindo os valores informados, então teremos que a pressão no ponto D é igual a 13.600 vezes 0,35 menos 1.000 vezes 0,25. Chegaremos então ao resultado de 4.510 Newton por metro quadrado para a pressão no ponto D. Muito bem, encerramos agora a nossa segunda aula. Até a próxima!